Mas, ainda falando sobre essa situação do Mercadão Celeste, daqui a pouco o Myron César, a gente vai falar com o treinador sub-20 do Cruzeiro. Mas ainda sobre esse assunto, Samuel Venâncio, o que tem de apuração sobre o Caio Jorge, essa informação do dia, né, do KJ que permanece, pelo menos teve essa reunião com a diretoria. O que mais você pode nos atualizar aí, hein, Samuca? Abração! Fala aí, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na Samuca TV. Então, uma informação aí que já vem ganhando uma repercussão muito grande, né? Mas alguns pontos importantes aí. Essa de acionar a FIFA é uma informação que a gente não tem. Acho que se continuasse, né, tudo isso que vem sendo falado, né, talvez poderia ser aí uma última medida, vamos dizer desta forma, sobre tudo que envolve Cruzeiro, Flamengo e Caio Jorge. Mas o que é concreto é o que o Cruzeiro já vinha fazendo já há um tempo, né? Não tem intenção de vender o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. E isso é que foi falado hoje na reapresentação do Cruzeiro, ao próprio Flamengo. Todo mundo já sabe o que é o pensamento do Cruzeiro, né? Não adianta fazer proposta com valores inferiores ao que o Cruzeiro pensa, porque isso não vai mexer com ninguém do departamento de futebol ao ponto de pensar em uma negociação. O Cruzeiro sabe que o Caio Jorge está muito valorizado e mais do que isso, né? O mercado está maluco. Então, se você vende o Caio Jorge hoje por um valor abaixo desse que o Cruzeiro pensou lá atrás, de 50 milhões de euros, você não vai conseguir encontrar um substituto no mercado. O mercado está muito maluco. Quem você contrataria hoje? Só para a gente citar um exemplo. O Cruzeiro há pouco esteve para pagar aí 7 milhões de euros no Vitão, zagueiro que teria mais um ano de contrato apenas com o Inter e com a possibilidade de pagar mais 3 milhões de euros. Aí dentro de uma composição ali, caso o João Marcelo fosse para o Inter não ficasse aí satisfeito com o atleta, teve até essa possibilidade, a gente trouxe mais cedo aqui na nossa live. Então, é o posicionamento do Cruzeiro e se mantém. Se o Flamengo quiser o Caio Jorge, vai ter que colocar muita grana na mesa. E agora, pela forma como tudo foi conduzido, né, nem sei se isso já seria aí um valor suficiente para o Cruzeiro retomar qualquer negociação. Então, o Caio Jorge se reapresentou, vai seguir treinando normalmente aí na Toca da Raposa 2. É um atleta que o Cruzeiro conta e conta muito para a temporada de 2026. Valeu, um abraço. Valeu, Samuca. Abração para você. Samuel que vive uma férias mentirosa, né? Tá de férias, tá passeando, mas ao mesmo tempo o trabalho de apuração que segue bem intenso. Mas falando sobre o Caio Jorge, e acho que o principal é isso, muito para ter o Caio Jorge também na mesma conversa com o Cruzeiro. O pensamento bem alinhado entre Cruzeiro e Caio Jorge. Porque o Flamengo ele pode muito bem procurar diretamente o staff do jogador e querer fazer a cabeça do atleta, ou pelo menos seduzir mais o Caio Jorge, mas pelo menos Caio Jorge e diretoria nessa conversa, passando para a gente que estão bem alinhados. E o Caio Jorge, muito se falou também, quiseram criar essa hipótese de que o Caio Jorge estaria disposto a ir para o Flamengo, queria ir para o Flamengo, por isso o Flamengo estava com as suas investidas. Olha, se ele querer ir, ele pode querer vestir a camisa do Flamengo um dia, pode, tudo bem, isso é legítimo dele. Mas dizer que com isso ele não quer jogar no Cruzeiro nessa temporada e já começar essas teorias, aí é demais. Então, pelo menos, essa novela, se tiver mais um capítulo, que o Flamengo então venha com 50 milhões de euros. Se não, Caio Jorge e também o Cruzeiro estão com a mesma conversa, o mesmo pensamento. É isso, Caio? É bem por aí, com certeza. E o Caio Jorge, acho que se mostrou muito consciente de que no Cruzeiro que ele se fez um grande atacante no futebol brasileiro, né? Porque até então tinha potencial para isso, mas não tinha acontecido. E é no Cruzeiro que
acontece, né? No Cruzeiro, em que ele se torna o principal centroavante do futebol brasileiro. É com a camisa do Cruzeiro que ele chega à seleção brasileira. Então, para mim, não faria muito sentido ele querer deixar de jogar por aqui, até porque chegando ao Flamengo, além da questão da adaptação, ele teria que disputar a posição com o Pedro, né? Claro que eventualmente poderia jogar ao lado dele, mas chegaria para ter uma disputa forte, né? Com um cara que talvez, pelo menos dentro do Flamengo, seja mais prestigiado, né? E aí o Caio teria que conquistar o seu espaço. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro, ele sabe muito bem que, com todo o respeito aí ao Ney Sevilla Real, que eu acredito bastante, aí tem um Chico da Costa, que é uma mera peça de composição, mas o Caio Jorge vai para mais uma temporada sendo titular absoluto, dentro de um time pronto, que ele já conhece, e fazendo com que a seleção brasileira, que me parece ser a grande meta dele, visando principalmente a Copa do Mundo, é claro que a seleção seguiria com bons olhos para ele, né? Aí, claro, na figura do Ancelotti. Então, não faz o menor sentido o Caio tratar o Cruzeiro de qualquer forma, né? Até porque lá atrás foi um dos poucos clubes no Brasil que acreditou no Caio Jorge, né? Quando muita gente já achava que depois das lesões ele teria flopado ou algo do tipo. Acho que o Caio considerou tudo isso, o próprio staff, e está tudo muito bem alinhado. Tomara que ele esteja preparado para fazer mais um grande ano com a camisa do Cruzeiro.